Boa noite, irmãos. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Vamos fazer a leitura alternada desse texto, então, do Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse salmo, como conhecemos, ele foi escrito pelo rei Davi, e ele fala do contentamento em todas as áreas do Senhor. Ele está contente com o Senhor a ponto de dizer que nada lhe faltará. Quando temos o Senhor, temos tudo. Entendemos essa verdade quando experimentamos escassez. Entendemos essa verdade quando enfrentamos tribulação. Enfrentamos dificuldades a ponto de nos assentarmos na mesa dos adversários ou de passarmos por locais tão difíceis em nossa jornada, como esse local chamado, esse local, a sombra do vale da sombra da morte. Mas com o Senhor, tudo isso é possível, porque é possível estar satisfeito, contente e completo no Senhor. Não estar completo, satisfeito e contente no Senhor, nos é impossível dizer, a semelhança de Davi, o Senhor é meu pastor. Se o Senhor realmente é o seu pastor, aquele que guarda você, que te faz repousar, que te refrigera, que te guia, que te faz andar por todo e qualquer caminho, é possível você dizer com ele: o Senhor é meu pastor. Até chegar no final, onde você ainda, depois dessa jornada longa, nesse caminho que nós trilhamos como peregrinos, nessa terra que não é nossa, nós vamos dizer juntos: eu ainda, além de tudo, habitarei, meu futuro será na casa do Senhor para todos sempre. Essa é a grande maravilha de conhecermos os caminhos com o Senhor. Vamos louvar a Deus em oração, agradecendo a Ele por esse privilégio, essa alegria de ter Ele como nosso pastor. Essa oração de louvor, eu quero convidar a nossa irmã Helena. A Helena, esqueci o nome. Senhor, te damos graças, ó Deus, por este momento aqui na tua presença. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo cuidado do Senhor tem tido para conosco, pela salvação em Cristo Jesus, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ensina, ó Deus, a honrar o nome do Senhor Jesus, ensina-nos, ó Deus, a andar na tua presença, a crescer diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza, ó Deus, na tua presença. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá a todo momento de poder estar diante do Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor
cantar, a gente vai cantar o hino 147. Vamos ainda ver nossas Bíblias em Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, os versos de 1 a 9. Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 9. Estarei fazendo a leitura desse texto de Isaías, capítulo 55, os versículos 1 ao versículo 9. Peço que os irmãos acompanhem. Diz assim o Espírito Santo do Senhor.
todos vós, os que tendes sede, vindes às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é muito grande em tudo, e às vezes nós temos a mania de fazer de Deus pequeno como nós somos pequenos, fazer de Deus não tão poderoso como nós sabemos que nós não somos poderosos. Às vezes as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas angústias encurtam o braço do Senhor, como se Deus não pudesse chegar aonde Ele consegue chegar, aonde é o impossível para nós, a Ele tudo é possível. O que Ele pede de nós é: venha. Ele está em todo momento dizendo isso: venha, vinde, compram, tenham, em mim vocês terão tudo. Buscai o Senhor, venham e nele encontrarão. Esta parte do verso de número 7 é algo que eu quero destacar agora, para a gente poder ter uma ação de contrição, quando ele fala: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e outra ordem: converta-se ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor, que o Senhor é muito rico em perdoar. Então vamos ter um momento agora de uma oração silenciosa, onde nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, para que hoje, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, nós possamos agora já pedir perdão pelos nossos pecados e começar essa semana para que possamos pecar menos do que a semana passada. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos esse grande privilégio de nos podermos chegar diante do Senhor como servos, mas ainda mais não como servos, mas como amigos do Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e justo e que nos perdoa. Somos envergonhados, ó Deus, porque sabemos que pecamos, que somos sujos, que fazemos coisas que desagradam e entristecem o Espírito Santo do Senhor. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos deixa encorajados de chegar diante do Senhor, porque o Senhor é amor, é bondade, que nos escuta, que nos perdoa. Perdoa os pecados dos nossos filhos, perdoa os pecados dos nossos irmãos, das pessoas que nós amamos. Quando intercedemos a Deus para que o Senhor perdoe ou nos purifique, o Senhor está escutando a gente, está limpando, está
deixar, ó Deus, aquilo que é impróprio, aquilo que não deve ser feito e convertermos ao Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar. Que o Senhor assim nos ajude a Deus cada dia, vamos a chegarmos diante do Senhor com o coração contrito e arrependido. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de chegar diante do Senhor humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda cultuando ao nosso Deus, louvando a Ele, vamos ter um momento agora de ação de graças, louvores. Quero convidar os nossos irmãos que possam agora. Louvar a Deus por dois cânticos. O primeiro deles fala a respeito dessa obra do Senhor em nossas vidas, nada além do sangue, da obra que Jesus Cristo nos redime.
abençoar e te adorarmos. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o restante do nosso povo, Pai. Abençoando as nossas crianças que terão o culto delas. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, com o nosso pregador nesse momento, iluminando sua mente, seu coração e abrindo os nossos corações para receber a tua mensagem, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja no meio de nós, nos dando, Pai, o entendimento da tua palavra. Pai, abençoa o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 6. Em João capítulo 6, nós vamos seguir do versículo 1 ao versículo de número 15. Vou fazer essa leitura, irmãos, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que era o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentados, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Até aqui nós vemos que o Senhor Jesus faz um milagre, a multiplicação dos pães e peixes. Um texto muito conhecido de todos nós poderíamos explicar para as crianças ou explicar para algum amigo nosso que ainda não conhece esta história. Mas existem alguns detalhes que eu quero observar com os irmãos para nós desenvolvermos a nossa fé e crermos mais na providência do Senhor. Olha o início do verso 1. Diz: depois destas coisas. Quer dizer então que o capítulo 5 está conectado ao capítulo 6. O que vimos no capítulo 5, a cura de um paralítico, e Jesus explicando sua missão. Nós vemos que a teologia de Jesus alcança agora a prática. Jesus ele não está desconectado do Pai, como ele disse, nós vimos no grupo passado, ele estava ali fazendo a vontade do Pai. E ao mesmo tempo que Jesus explica e instrui, ele toca nas pessoas, ele as alcança em suas necessidades. Como é bom saber isso. Nós temos um Deus prático que ouve, que olha
está atento a todo o nosso clamor e as nossas necessidades. Nós vemos ainda no verso 1, Jesus fez uma viagem, estava em uma região, ali em Jerusalém, e agora ele retorna a Galileia, ele atravessa o mar da Galileia para chegar naquele lugar. Não é muito destacado. O verso de número 2 fala que Jesus estava sendo seguido por uma numerosa multidão. Mesmo atravessando o mar da Galileia, as pessoas possivelmente foram passando ali pela orla da praia e foram indo em direção de Jesus até que eles chegam num monte. Mas por que as pessoas estavam seguindo a Jesus? O verso de número 2 encerra falando que era porque eles ouviram dizer que ele curava enfermos. Jesus havia curado paralítico, no capítulo 5, e outros milagres Jesus tinha feito também. Jesus curava enfermos. E isso fez com que muitas pessoas soubessem que Jesus estava famoso, não porque ele buscou glória para si, mas porque as coisas que ele fazia chamavam a atenção. Nós devemos observar a nossa vida, irmãos. Não buscar fama também, mas é necessário que as pessoas vejam em nós a luz do Senhor, vejam a glória de Deus através de nós. Você está sendo notado, sendo observado, e que as coisas boas apareçam, que a luz do Senhor apareça. Jesus curou enfermos, mesmo com toda a sua descrição, a fama veio até ele e as pessoas começaram a seguir. Jesus, ele não tem como foco, o versículo 3 vai mostrar isso, a multidão. Jesus está focado em quem? Seus discípulos. Ali no monte, ele se assenta com os seus discípulos. Esse é o foco dele, essa é a atenção que ele está dando. E talvez aqui também nós devemos aprender e nos atentar. Às vezes nós queremos mudar o mundo inteiro e esquecemos da nossa casa, esquecemos das pessoas que Deus nos deu oportunidade de ensinar, de guiar. Jesus, ele chama 12 pessoas, treina ela por mais de 2 anos. Jesus prepara aqueles homens, aquelas mulheres que estavam sempre ao seu redor. Nós temos a atenção de Jesus, o início da igreja mostra isso, para mais ou menos umas 120 pessoas, né? Mas existe uma multidão a ser alcançada. E o modo que Jesus faz eu cuido destes, para que estes alcancem outros, para que estes alcancem a multidão, para que estes tenham, então, o desenvolvimento e o crescimento. O que nós vemos? Nós vemos o Senhor fazendo a diferença. Jesus, ele fez a diferença, mas foi através dos seus discípulos que ele alcançou e que ele teve esse tratamento para todas aquelas pessoas. O versículo 4 mostra que tinha uma festa próxima àquele acontecimento. E tudo aqui importa, senão o apóstolo João não tinha colocado e destacado. Versículo 4 fala sobre a festa da Páscoa. Festa que os judeus estavam sempre aguardando, esperando, porque era uma festa cheia de fartura. Os pães, o vinho, o cordeiro, as ervas, tudo apontavam para a transição, para a mudança. Estavam no Egito e agora foram para a terra prometida, libertados da escravidão, e agora eles vivem em liberdade. Eles alcançam o favor do Senhor. E aqui nós estamos às vésperas, não do maná enviado no tempo de Moisés, mas do próprio Senhor Jesus multiplicando o pão. Os discípulos deveriam estar preparados para a festa, para a grande festa. Como nós sabemos, não estavam. E nós? Será que nós estamos preparados
para as bodas do Cordeiro, para o nosso encontro com o Senhor, para uma festa muito melhor e maior do que a festa da Páscoa. O Senhor Jesus, Ele nos dá esse tempo de alimento espiritual aqui, para nos prepararmos, para estarmos frente a frente com Deus, justificados pelo sangue de Jesus, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, nós recebemos o pão do céu e Ele nos ajudou a viver aqui na terra, e sem dúvida é o que vai nos dar vitalidade para esse grande encontro. Ainda sobre Jesus e os discípulos, nós vemos no verso 5 que Jesus estava um passo à frente, né? Ele estava sempre conhecendo mais a realidade do que os seus discípulos. Os irmãos lembram de João 4, a mulher samaritana se encontrando com Jesus, os seus discípulos ali, e agora mais uma vez Jesus erguendo os olhos, como ele disse antes, né? Ergam os olhos e vejam, existem já frutos prontos, já estão brancos para a colheita. Jesus é quem ergue os olhos e vê a multidão. A multidão vinha ter com Jesus, mas os discípulos deveriam estar atentos. E às vezes nós precisamos estar atentos, irmãos. Às vezes é na mensagem que nós estamos desatentos, e às vezes é lá fora. Quando Deus nos dá a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho para alguém, pessoas próximas a nós, pessoas que estão no nosso círculo de amizade, pessoas que estão no nosso círculo familiar, que trabalham conosco, que estudam conosco e que precisam do cuidado do Senhor, mas nos falta conselho, nos falta levar o auxílio, nos falta o cuidado. Jesus ergue os olhos e Ele agora quer que os discípulos também vejam. Jesus primeiro se direciona a Filipe. Filipe recebe ali uma instrução da parte de Jesus, né? Jesus diz que Filipe deveria comprar o alimento, e Filipe fala: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Irmãos, nós às vezes não cremos tanto, às vezes nós não nos atentamos tanto ao poder do nosso Deus. Jesus poderia multiplicar o dinheiro, Jesus poderia dar condições a Filipe de comprar, mas o que ele observa é: nós não conseguimos, não tem uma padaria aqui perto, não tem um supermercado aqui perto, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Jesus estava olhando para as pessoas e Filipe estava preocupado com a sua situação financeira junto com os outros discípulos, e Jesus, ele estava ali trabalhando na vida de Filipe, e hoje mais uma vez Jesus trabalha na vida de cada um de nós. Jesus, ele queria experimentar Filipe. Nós nos tornamos também experientes quando Jesus nos dá algumas oportunidades de serviço, quando Jesus nos dá a oportunidade de atender, de cuidarmos de alguém. Jesus está nos tornando mais experientes, mais maduros. E é possível encontrar um adolescente maduro e uma pessoa idosa e imatura. É possível que alguém tenha poucos anos de estudo da palavra do Senhor e tenha muito mais experiência, muito mais maturidade para lidar com algumas situações do que pessoas que viveram a sua vida estudando as Escrituras. Então não é de acordo com a idade, não é de acordo com o tempo de serviço ao Senhor, tem a ver com abrir os olhos espiritualmente. É isso que Jesus quer, que Filipe percebesse um pouco mais. Jesus sabia o que estava para fazer, é o que o
verso 6, diz: aquelas perguntas, aquele diálogo, sentar ali junto com seus discípulos, era como uma universidade da fé, era como uma experiência que eles precisavam ter com Jesus para que eles aprendessem no futuro, e nós estamos dentre estes discípulos responsáveis por cuidar da multidão ao nosso redor. Filipe diz no verso 7, não. É assim que ele começa a sua resposta. E assim começa a maioria das nossas respostas para Deus diante do nosso chamado. Eu não, outra pessoa não vai dar. É o que Filipe diz: não me bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele está com Jesus. Jesus tem toda a condição de fazer um milagre, mas ele observa de forma limitada as coisas. E às vezes somos nós, irmãos. Às vezes somos nós que não conseguimos abrir os nossos olhos e almejar, e desejar, e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós vemos crianças e adolescentes no nosso meio, mas não vemos eles como igreja. Nós não vemos eles como pessoas que já fazem parte e que têm o potencial de trazer mais pessoas ainda para a igreja. Às vezes nós vemos o recurso nosso da igreja e pensamos em pouco, muito pouco. Se olhássemos no ano passado, nessa mesma data, talvez não teríamos noção de quantas coisas nós fizemos, quantas bênçãos, coisas que mudaram de positivo em nosso meio. Cada um aqui poderia dar um testemunho. Talvez nós estamos no tempo disso, né? Estamos às vésperas do dia de ações de graças. Irmãos, nós precisamos notar, nós precisamos reparar no quanto Deus pode fazer ainda hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo do tempo de Moisés, onde ele libertou o povo e mandou o maná do céu. E é o mesmo Jesus que hoje pode nos alimentar, assim como no tempo dos discípulos, em nossas necessidades. Talvez existam outras necessidades em nosso meio. Existem pessoas diversas aqui, questões familiares que nós colocamos no papel e pensamos não vai dar. Questões de saúde que nós pensamos que não tem mais o que fazer. Mas o Senhor pode, nós não podemos, os nossos recursos não podem, mas o Senhor pode. E Ele instrui que cada um de nós peça ao Senhor, o nosso Deus: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. É o que o Senhor Jesus diz. Porque nós somos tímidos, não pedimos para que a tempestade se acalme, assim como os discípulos. Não confiamos no Senhor que Ele pode multiplicar o pão e o peixe, e é isso que Jesus faz. Mas o mesmo discípulo fala: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E outro discípulo, André, diz a Jesus: tem um rapaz tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Talvez você não seja como Filipe, mas seja como André, e peça ao Senhor ajuda na minha falta de fé. Nós precisamos confiar mais, ter mais consciência de quem é Jesus, do poder que Ele tem. Talvez você já saiba na sua mente, você já tenha aberto os seus olhos, ergueu um pouco os olhos, mas é possível avistar mais na frente. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim: olha a transformação dessa vida, esquecemos que tem uma pessoa ao lado que pode também ter a transformação. André viu o menino, falou que ele tinha os pães e peixes, mas tem mais. Mas isto que é para tanta gente.
que a sua fé seja mais sólida, que possamos confiar com mais confiança, presença, na presença do Senhor, que possamos estar certos, convictos. Os grandes homens e mulheres de Deus que provaram de milagres grandiosos, eles creram antes de ver. É o que é dito em Hebreus 11, é o que nós vemos nos testemunhos, né, dos irmãos. Hoje eu estive com os irmãos lá da Serra do Salitre, no culto de posse, né, do Rio Grande do Sul, eu preguei. Nós estávamos conversando na hora do almoço sobre as ofertas e dízimos, né, de algumas pessoas. O irmão presidente Jusimar falou sobre um empresário que entra na caixa de água, né, na empresa de caixa de água. O Zé Reinaldo lembrou do dono da Colgate, né? Irmãos que no passado tiveram confiança de entregar ao Senhor recursos para as missões e o Senhor os abençoou. Mas existem tantas outras áreas, pessoas que confiaram no Senhor e se venderam como escravos, como os moravianos, indo para a África num período em que o Evangelho só poderia chegar lá se eles fossem vendidos como escravos. Pessoas que suaram a camisa, pessoas que oraram muito por sua terra, horas e horas clamando, horas e horas trabalhando para o Senhor, e não foi em vão. A confiança deles, o quanto eles se entregaram nas mãos do Senhor. E aí a gente tem, como o verso 9 diz, um rapaz que tem 5 pães, cevada e 2 peixes. O Senhor faz o povo se assentar, os discípulos recebem essa missão, colocam as pessoas ali sobre a relva. A contagem que eles fizeram foram de 5.000 homens, e nós sabemos que haviam também, né, mulheres, crianças, então uma quantidade grande de pessoas. Jesus parte o pão, dá graças ao Senhor e os discípulos recebem ali para distribuir às pessoas. Algo interessante acontece aqui. Jesus dá graça e depois distribui. Precisamos voltar talvez a esse costume, né, de dar graças e depois distribuir o alimento. Isso demonstra confiança, gratidão ao Senhor pela mesa posta. O Senhor Jesus, ele mostra aos discípulos como as coisas deveriam acontecer, e os discípulos aprendem a lição. E quanto foi distribuído para cada pessoa? Eram 5 pães, 2 peixes nesse milagre. E quantos pães os adolescentes comeram naquele dia? Talvez um rapaz olhou e pensou: eu entreguei 5 pães e agora tem um menino que já comeu 5 pães. O texto é bem interessante e eu quero destacar. Final do versículo 11, observe: foi distribuído igualmente os peixes quanto queriam. Eles receberam pães e peixe na proporção do que eles precisavam para se saciar ali. É diferente, né? A quantidade de comida que uma pessoa e outra se alimentavam, e o Senhor dá quanto era necessário para os saciar, o quanto eles queriam. E nós sabemos, irmãos, que o alimento é dado para nós não só para saciar, mas também para o deleite, né? Sobremesa vem naquele momento especial, né, que nós já estamos finalizando a alimentação e vem trazendo um doce, né, para nossa alegria. Deus quer isso, irmãos. Talvez você pense assim: eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Isso não é o que Deus quer.
Deus quer que você peça, por isso Ele instrui várias vezes. Deus não é um pai mau que o filho pede um pão e Ele dá uma pedra, ou pede um peixe, né, e dá uma cobra. Deus é maravilhoso, Ele tem bênçãos reservadas para todos. Todos que queriam comer muito naquele dia, comeram muito. E aqueles que queriam comer pouco, comiam pouco. Se você quiser pouco de Deus, peça pouco a Deus. Se você quer muito de Deus, peça muito a Deus. Ele dá uma dispensa cheia de bênçãos para você. Clame ao Senhor, peça ao Senhor. Não seja tímido. Não fique pensando que não merece, se depreciando. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Tudo quanto queriam, eles comeram naquele dia. Algo muito bonito acontece ali. Mas algo ainda mais bonito acontece quando vemos que as pessoas estavam fartas e Jesus fala para os discípulos recolherem os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Nós aprendemos, nós crentes, a não desperdiçarmos o alimento, mas aprendemos também que muitas vezes nós vivemos do que parece ser sobra, do que parece ser pouco. Já viu alguém dizer assim: eu não contribuo na igreja, ou acho que você não deveria contribuir porque vai faltar? Isso é muito comum. E hoje o pastor José Reinaldo comentou sobre uma igreja que começou a ofertar para missões, e eles já estavam entregando para missões 90% da sua arrecadação e ficaram com 10%. Interessante, né? E eles construíram um prédio de educação para a igreja e eles apelidaram aquele prédio de resto. Olha o que Deus pode fazer com o resto, a sobra, com um pouquinho de dinheiro que nós temos, com um pouquinho de tempo que nós temos. Nós podemos fazer coisas grandiosas se nós entregarmos os nossos recursos ao Senhor. O texto está falando sobre isso, irmãos. O que sobrar vai ficar com os discípulos. Beleza, o que vai sobrar? Observe o texto. Restou 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. É como se tivessem feito uma feira, né? Agora eles podem alimentar a si mesmos e podem alimentar os familiares. Alguns discípulos, como Pedro, era casado. Que bênção estar com Jesus. Nós investimos no reino e nós recebemos benefícios do reino. Nós somos beneficiados, nós somos abençoados. Vários homens e mulheres de Deus inventaram coisas para o nosso benefício. Vi há pouco um vídeo de um irmão nosso que foi ministro da agricultura, presbítero da nossa igreja, falando sobre um inventor da máquina agrícola, que ele era presbiteriano. E ele fez mais para acabar com a fome do mundo do que muitas pessoas que têm outras ideologias, mas ele nem é notado, nem é percebido. Existe um tempo onde a colheita era feita de forma arcaica, com muita dificuldade, e as pessoas não conseguiam se alimentar em grande escala, e depois desse serviço desse homem, crentes, homens crentes, mulheres crentes, que trouxeram benefícios até mesmo para nós, supriram necessidades que nós, se não tivéssemos, notaríamos, mas hoje nós temos e não conseguimos perceber. Aqueles cestos cheios para os discípulos se lembrarem. O que nós vamos agradecer nessa quinta-feira, as coisas que Deus fez na nossa vida, é para nós lembrarmos que Ele pode fazer muito mais
muito mais. Se nós confiarmos nele, entregarmos nossas vidas a ele, ele pode fazer ainda mais. O Senhor é maravilhoso. Filipe aprendeu uma grande lição. André, irmão de Pedro, também aprendeu muito. E eu espero que os irmãos também aprendam. Que cada um de nós aqui saia hoje com mais confiança no Senhor. Façam pedidos, se entreguem mais ao Senhor. Vale a pena servir no reino de Deus. Os últimos versículos, versículo 14 e 15, mostram que Jesus não passou despercebido. E pessoas no mundo todo, uma multidão de pessoas conhecem sobre Jesus. Alguns disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas outros, e por isso Jesus ele se retira novamente daquele lugar. Alguns estavam com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei. Jesus faz uma ação social ali, física. Pessoas são supridas, mas não é isso. Não é só isso. Jesus estava se apresentando, como veremos mais à frente, como o pão da vida através daquele momento. Jesus não queria se tornar um rei dos judeus. Jesus queria revelar-se aos judeus que estavam ali. Ele não quer que a gente coloque uma foto dele na parede ou um pingente com uma cruz e a gente se esqueça que ele quer ser o nosso amigo. Ele quer cuidar de nós, ele quer nos ensinar, ele quer nos suprir. Jesus, ele se afasta daquele lugar que as pessoas não entenderam tão certo o que ele estava fazendo ali. Mas os seus discípulos aprendem. Até porque Jesus não fez só uma multiplicação de pães e peixes, ele fez 2 vezes. Então a missão é reafirmar que ele é o Deus provedor, que está cuidando de cada um de nós. Vamos orar, agradecendo o cuidado do Senhor. Pedir a nossa mandante para fazer essa oração. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo de hoje. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, que nós temos de estar na tua casa, de reunirmos mais o Senhor. E por isso nós possamos realmente ouvir, Pai, a tua palavra, sermos exortados, Pai, impactados por ela, Pai, pela vida do pastor. Senhor, abençoe a nossa semana, Pai, que nós possamos realmente entregar nossas vidas ao Senhor, Pai, o nosso dirigir, o nosso serviço, Pai, que nós possamos nos dedicar a isso, Pai, que nós possamos confiar, Pai, no teu lugar, no teu serviço, Pai. Abençoe os dias de hoje, Pai, e a nossa semana, Pai, que nós possamos viver uma vida, Pai, diante do Senhor, 24 horas, todos os dias, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós pedimos a sua bênção, o amor de Deus, que a redenção de Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós e o povo de Deus espalhado pelo mundo todo, hoje e para todo sempre. Amém. Hoje nós temos